boa noite a todos. Boa noite aos internautas também, que estão aí nos seguindo, nos escutando, né? Hoje a gente vai conversar sobre mais um tema do livro que a gente está seguindo há algum tempo, que é Palavras de Vida Eterna, né? Esse livro é um dos livros assim muito bacanas para a gente fazer o culto em casa, né? O culto no lar, porque todos esses livros que são divididos por lições, eles são bacanas porque cada lição é um dia de culto, né? Então dá certinho com o dia de culto. Eu falo sempre isso porque às vezes a gente vai dispersando para outras coisas, né? E a gente acaba esquecendo dessa parte que é muito importante, né, gente? Que é a gente escolher um dia da semana, né? Pelo menos ali que seja 20 minutos, meia hora, de uma reflexão, de uma leitura, né? Faça-se a prece antes e depois é bom colocar o copinho de água, né? Para a gente ter água fluidificada depois, para a gente utilizar. E ali a gente fazer, mesmo que a gente esteja sozinha. Muita gente às vezes pergunta, né? Mas como que eu vou fazer? Na minha casa ninguém concorda, ninguém aceita, fulano não é, né, de outra religião, não aceita, faz sozinho. Que a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? A gente pode ter a sensação de estar sozinhos, mas a gente sabe que a espiritualidade não nos deixa. Pelo contrário, muitas vezes pelas ações nossas, né, pelo nosso estado vibratório, tudo que a gente muitas vezes a gente esquece de nos vigiar, é que a gente se distancia, né, desse universo espiritual, dos nossos mentores espirituais, de toda a parte espiritual que está ali para nos ajudar, né? Mas eles estão sempre ali, de prontidão para nos ajudar, né? É só a gente ter a humildade de pedir ajuda quando a gente precisar. Mas é aquela ajuda de coração, né? Não o pedir sem um objetivo, né? É a gente ter maldade para isso também, né, gente? Porque às vezes a gente sai pedindo até muitas bobagens, né? Que muitas vezes a gente não aceita, a gente não recebe, aliás, e acha que Deus esqueceu de mim, né? Já pedi tanto tempo e até hoje não recebi. Será por que eu não recebi? Será que eu estou pedindo a coisa certa, né? Será que aquilo que eu estou pedindo, será que vai ser de bem-valia para mim, né? De bem-feitia para mim? Vai ser melhor, né? Então a gente tem que parar para pensar nisso também. Que ele sabe exatamente o que a gente precisa. Não que a gente não possa pedir. A gente pode pedir sim. Mas que a gente tenha mais senso para fazer isso. Pedir coisas que realmente vai contribuir para a nossa evolução aqui, né? Que não seja tão superficial. Nós às vezes ficamos muito na superfície das coisas. Porque muitas vezes nós estamos, né, com esses olhos nossos assim muito materiais ainda, nós pedimos coisas muito superficiais, sendo que lá no fundo poderíamos estar pedindo outro tipo diferente, talvez o mesmo pedido de uma forma diferente. Mas então vamos lá, né? O tema hoje é mãos em serviço. E a lição de 147 de Palavras de Vida Eterna. Esses livros geralmente são antigos, né, gente? Mas que são tão da nossa realidade, né? São pequenos trechos do Evangelho. Quem já leu esse tipo de livro, né? Pão Nosso, Vinha de Luz. São pequenos trechos do Evangelho que são tirados para a gente e que a doutrina espírita, com seu esclarecimento enorme, né, de palavras, vem destrinchar para a gente aquele pedacinho, aquele versículo pequenininho, para a gente poder entender melhor. Muitas vezes a gente lendo sozinhos, a gente levaria para um caminho assim ao pé da letra que o entendimento não seria muito bacana. Então, por isso que muitas vezes vem para a gente também os ensinamentos, os exemplos em forma de parábolas também por causa disso. Para que seja mais fácil da gente entender, né? Mas assim, é que a gente tome cuidado também com esse estudar em casa. É muito bacana a gente estudar em casa, que a gente sabe que a gente cria uma proteção ali muito grande, não só para a casa da gente,
o lar, para os vizinhos, né? A gente consegue abranger muito mais do que só a nossa casa. Então é muito importante, mas que a gente tome cuidado também na hora de estudar, na hora de ler, né? Se tiver alguma dúvida, procure ajuda, procure entender aquilo que está ali, porque nem sempre, né, na maioria das vezes, a gente não pode pegar aquilo ali ao pé da letra, porque senão a gente começa a entender muitas coisas erradas, né? Então vamos lá. Esse trechinho está em Mateus capítulo 8, versículo 3. Ele fala assim: E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Mateus capítulo 8, versículo 3. Mas só para ler um pedacinho a mais para a gente poder entender essa passagem, eu anotei aqui um pedacinho para a gente entender melhor, né? Antes do versículo 3, aí ele fala que é um encontro com o leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Quero, seja purificado. Em seguida, Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, olha que bacana. Esse leproso, ele seguiu Jesus, né, para poder pedir a cura, porque antigamente existia muito, né, gente? Hoje a gente não vê muito mais, mas antigamente existia muito esse tipo de doença, né, que era do leproso. Então, ele foi atrás de Jesus, né, para poder pedir a cura. E aí, se você quiser, ele sabe que você tem o poder, se você quiser, você pode me curar. E Jesus respondeu: Quero santificar e curar, né? Só que aqui a gente vê que nesse pequeno versículo aqui tem grandes coisas a analisar, né? A se analisar. Porque daí a gente fica pensando, qualquer um então que quiser curar-se, poderá, tá? Mas aqui ele estava pronto para essa cura. Então nós temos que começar a raciocinar isso também, né? Nós podemos ser curados, né? Não é essa cura às vezes que a gente vai imaginar que, né, de agora eu já vou ficar curado e tudo. Mas nós podemos nos ofertar a nossa própria cura. Como? Primeiro, vigiando nossos pensamentos. Porque nós sabemos que mesmo aqui foi uma doença do corpo, né? A amostra da doença do corpo para a gente poder entender. Mas não é só a doença do corpo, né? Porque primeiro ela vem aqui, ela vem na nossa mente. Então, através dos nossos pensamentos, da nossa energia, a gente vai atraindo coisas, vai atraindo pessoas e a gente vai atraindo até doenças. Nós sabemos disso. Quando a nossa mente está desorganizada, nós passamos a atrair até isso para a vida da gente. Aí a gente pensa assim, não, mas isso aí é muito ilógico, né? Se a gente for pensar, eu vou querer atrair doença para mim? Aí eu penso, eu vou querer atrair doença para mim? Não vou. Mas, através das minhas ações, eu faço isso. Porque a nossa mente é muito poderosa. Tem uma minissérie que até eu comecei a ver alguns capítulos assim, fala muito, não é espírita, tá, gente? Chama Uma Nova Mulher. Mas tem uns pedaços assim bem bacanas, né? Aonde uma das autoras lá, das atrizes, né?
na minissérie, ela contraiu um câncer. E aí ela foi procurar todo tipo de ajuda. Ela não aceitou a doença, mas ela quis procurar ajuda depois. E nessa busca da ajuda, ela não procurou só ajuda médica, né? Que a gente sabe que a gente também tem aí para poder nos ajudar. Ela procurou outro tipo de ajuda. Ajudas espirituais, né? Tinha uma pessoa lá que mais ou menos entendia sobre isso e sentia, tinha um sentimento muito forte. E aí perguntou para ela, assim, de primeira instância, né? Pegou na mão dela e tal, sentiu a energia dela e perguntou, no primeiro momento, você já agradeceu pela sua doença? Você consegue agradecer pela sua doença? Ela olhou assustada e falou, mas é claro que não. Como que eu vou agradecer por uma doença? E assim somos nós, né? Quando a gente vê esse tipo de acontecimento, eu pelo menos, né? Assim, a gente sabe na teoria e tudo, mas quando bate na porta da gente é diferente. Vocês concordam? É diferente. Então, assim, a gente se vê, né? A gente consegue se ver nessas pequenas falas, né? Esse pedacinho me marcou muito, porque você é capaz de agradecer por uma doença que chegou para você? É difícil, não é, gente? Eu vou agradecer pelo câncer que chegou para mim? Talvez algum de vocês estejam mais evoluídos que eu, porque se chegar para mim hoje eu não vou conseguir agradecer, não. Pode ser que daqui a um tempo, né? Então, por enquanto, tá só na teoria, tá só no papel. E assim somos nós. E aqui ele fala da oferta. Aqui, ó. Aí Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, né? Vá mostrar aos outros. Ao mesmo tempo que ele fala que não conta para ninguém, ele queria que ele mostrasse aos outros o que a graça que ele tinha recebido. E apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então a oferta aqui, né, são os nossos bônus, vamos falar assim, os nossos créditos que a gente vai criando. Lei da ação e reação, né? Através das minhas ações, eu vou conseguindo coisas, ou melhor, coisas não, acontecimentos, né? Méritos, essa é a palavra. A gente vai vivendo, vai escolhendo e nós vamos criando faltas, mas nós vamos também ganhando méritos. Nós ganhamos, sim, claro. Nós não somos totalmente ruins para não fazer nada que a gente possa ajudar o outro. A gente faz também, às vezes até sem perceber. Então nós temos esse mérito, né? E ele já que ele tocou aqui nessa questão da doença, acho importante a gente parar um pouco para pensar nisso, né? Qual que é a nossa reação hoje quando porque eu acho que a parte mais difícil assim da aceitação nossa aqui, como nesse mundo de provas e expiações ainda encarnados aqui, é a doença, né, gente? Claro, a morte, né, a separação, mas esse tipo de doença muitas das vezes nos desestrutura muito. Então, vamos parar para pensar um pouquinho, né? Qual que seria a minha reação, ou qual que está sendo a minha reação nesse momento, né? De quando chega, ou às vezes nem para mim, mas uma pessoa que eu amo e que se encontra doente, né? Qual a minha reação? Será que hoje eu consigo agradecer por isso? Por esses acontecimentos? Muitas vezes a gente não consegue não, né? Mas nós temos que batalhar para começar a entender mais, né? Porque quando a gente fica muito agarrado aqui a matéria mesmo, a matéria que eu falo, não só questão de posses, não, mas a matéria mesmo do corpo, né? A gente
esquece que a gente é espírito, que a gente não é só corpo, nós somos o espírito, né? Nós somos ele e temos esse corpo aqui, que é a vestimenta dele. Mas nós não somos isso aqui, nós somos ele. Não é difícil às vezes a gente entender? Mas é assim que funciona. E quando chega uma doença para o corpo, aí a gente desestrutura. Porque a gente pensa assim, não, poxa vida, a gente começa a pensar só nessa reencarnação agora, né? E pensa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E às vezes até que a gente começa a carregar o sentimento de revolta, de não aceitação, né? Através desses acontecimentos que chegam pra gente. A gente começa a perguntar o porquê comigo, né? Ao invés de tentar entender e pensar, peraí, o que isso que chegou para mim nesse momento está querendo me ensinar? Está querendo me dizer? Que nada é feito por acaso não, né, gente? Nada acontece por acaso e a espiritualidade, ela não trabalha por acaso, não. Ela não trabalha assim, vou passar uma doença porque é fulano ali. Aquele ali vai viver bem a vida inteira, não vai ter doença nenhuma. Não é muito bem assim. É nós mesmos, né? Não é um castigo, né? De um ser privilegiado e o outro não. É através da nossa própria consciência que a gente vai transformando isso, é que a gente vai transformando o nosso espírito, transformando o nosso corpo. Muitas vezes nós nos entregamos por... Nós vamos muito pelo lado instinto ainda nosso, né, que é muito forte. Que tipo de instinto? Desejos, prazeres. Um prazer de comer, por exemplo. Né? Eu extrapolo o prazer de comer, começo a comer demais, eu vou ter prejuízo lá na frente. Mas você está falando é de material. Eu como para manter o meu corpo vivo. Mas eu não preciso exagerar, porque às vezes com bem menos do que eu estou hoje, eu posso sobreviver numa boa e vou me sentir melhor. E não vou trazer para mim certos tipos de doenças que vão me prejudicar. É justamente isso. Da mesma forma que funciona isso, que a gente tem essa clareza do nosso corpo, nós também deveríamos ter da nossa alma. Porque ela também precisa de alimento. O nosso espírito também precisa de alimento. E muitas vezes a gente esquece. A gente esquece de sustentá-lo, né? A gente esquece. Porque nós não estamos vendo. Nós somos muito de ver, né, gente? É muito forte pra gente ainda, né? O ver, o pegar. Eu falo que, assim, quando a gente tá com as crianças, né? Eu ficava, assim, alguns anos atrás, eu ficava com os pequenininhos, 3, 4, 5 anos, e a gente dava o exemplo para eles quando tinha o tema, sempre tinha o tema Deus, né? O que é Deus, o que é Jesus, e a gente sempre conversava com eles assim, que por que eu não vejo? Porque criança é muito espontânea, né? E as perguntas deles muitas vezes são as mesmas nossas. Só que a gente às vezes tem até vergonha de fazer esse tipo de pergunta, né? Fala, nossa, bobeira, que pergunta boba, não vou perguntar. Mas eles perguntam, então por que eu não vejo? Como que é esse Deus? Como que é esse Jesus? É tudo um só? E são espertos até, né, gente? Os que estão vindo aí, são muito espertos. Muito mesmo. A gente tem que ter paciência de sentar para poder escutar, mas é muita coisa que a gente acaba aprendendo com eles, né? Esses espíritos evoluídos estão chegando aí com a gente para nos ensinar. Mas enfim, aí a gente dá o exemplo do ar, né? Eu não vejo o ar, mas eu sei que ele está aqui. Se ele me faltar, eu não vou conseguir sobreviver, porque eu tenho que, para mim estar aqui vivo, eu tenho que estar o tempo inteiro respirando, né? Absorvendo e inspirando e expirando o tempo inteiro. Eu não percebo, mas o ar está aqui. Já foi comprovado.
Já foi comprovado, já foi provado que o ar existe. Então a gente começa explicando por aí. E Deus? Deus também existe, mas eu não vejo ele a todo momento. Ele não está aqui de corpo e como a gente, né? Então é muito bacana a gente começar a pensar por esse lado, para a gente largar um pouquinho essa materialidade que a gente vive, essa necessidade dessa matéria que a gente vive, né? Que muitas vezes nos atrapalha muito. Nós precisamos sim de tudo isso, faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso mundo, que é de expiação e provas, né? Mas assim, a gente também tem que tentar fugir um pouco disso para a gente entender qual que é a nossa finalidade aqui. Porque senão, muitas das vezes a gente cai num vazio, aonde a gente entra até num processo de depressão, que realmente é uma doença da mente, é uma doença séria, né? Que a gente tem que respeitar, por às vezes não entender e por às vezes estar longe dessa espiritualidade. Então vamos lá, né? Aí ele começa assim: mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Olha que bacana. Ele fazendo uma analogia aqui com a meditação e com o serviço feito, né? Aí quando eu comecei a ler aqui, me veio na minha mente o seguinte: já que nós somos tão assim agarrados no mundinho nosso aqui, né, pra gente entender, quando a gente entra na faculdade, por exemplo, você fica lá 4, 5 anos estudando, né, quem aí já tem o curso superior, fica lá 4, 5 anos estudando só na teoria. Só depois que você sai de lá é que você vai para a prática, né? Que você vai exercer realmente aquela função que você deseja. E é muito diferente. Todo mundo que já fez sabe como que funciona, né? A teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Você improvisa e tudo mais. E ele está dando esse exemplo aqui da oração e realmente da oração com a própria reação mesmo, de fazer alguma coisa. Nós precisamos meditar? Precisamos. E muito. Nós precisamos orar? Precisamos. E muito. Mas e além disso? E além disso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer de concreto? Ali eu estou meditando, eu estou orando, e meu vizinho está ali passando necessidade. Eu estou vendo. Eu estou vendo. E aí eu finjo que não está acontecendo do meu lado. Então aí é a hora do trabalho, gente. Essas são as oportunidades que ele nos dá, sabe? Eu penso assim, a oportunidade a oportunidade maior que a gente tem, né, de recomeçar é a reencarnação. Toda vez que a gente reencarna, a gente está começando, a gente está recomeçando, começando novamente. É como se ele viesse e falasse: olha, você errou, a gente combinou, mas não tem problema, você vai voltar. Como a gente muitas vezes faz com filho pequeno, né? Ou até às vezes maior mesmo, a gente faz isso, a gente consegue fazer isso. Então você errou, mas você vai ter mais chances. Vamos lá de novo. Levanta a cabeça. Vamos começar novamente. Dessa vez, programe-se melhor. Você vai conseguir. Então vamos embora, levanta a cabeça e vamos trabalhar. O próprio exemplo de Jesus aqui na Terra, gente, tempo algum ele estava parado. Primeiro porque ele sabia que o tempo que ele teria aqui seria curto para ele fazer tanta coisa, certo? E ele tinha que passar o legado dele, ele tinha que ensinar,
né? Através de palavras, sim. Através de oração, sim. Através de meditação, sim. Mas em todo o evangelho, em todos os versículos, a gente vê que ele nunca estava parado, sem fazer nada. Se ele tivesse parado, ele estava meditando, ele estava orando, alguma coisa ele estava fazendo. Então esse é o maior ensinamento dele para a gente. Ele veio, ele fez tudo isso. O tempo era curto, ele tinha uma grande missão a ser cumprida e ele não parou, gente. E o mais bacana de tudo, sabe, é que ele não perdeu tempo com aquele que ainda não estava preparado para seguir. Pensa na gente. Assim, vamos ser um pouco audaciosos, né? Pensa na gente, na pele dele, certo? E aí ele chegando e desesperado porque ele tinha que todo mundo que estivesse aqui nessa sala aqui ele teria que convencer todo mundo a segui-lo. Não teve isso, porque ele sabia muito bem que tinha alguns que acreditavam, outros não, e que os que iriam segui-lo já estava bom, já ia conseguir passar aquela mensagem para frente, não ia ficar perdida, né? Então a missão dele era vir para deixar a mensagem que a gente está tentando destrinchar até hoje, tentando entender até hoje. Então ele não teve esse negócio de, ó, você tem que vir, anda, vem, você tem que vir. Eu já te falei que você tem que vir, já cansei de te falar. Isso somos nós, certo? Com os nossos semelhantes, os nossos próximos, os nossos parentes. Quantas vezes a gente faz isso? A gente tem uma certa forma de reagir e acha que o outro também tem que fazer igual. Peraí. Mesmo a gente estando aqui nesse mesmo mundo aqui de provas e expiações, que a gente não está tão longe uns dos outros, né? Não tem ninguém santo aqui, que se tivesse não estaria aqui, certo? Mas cada um está na sua aptidão. De repente, em muitos processos, o outro não entendeu ainda. Você já conseguiu entender alguma parte, outra não. O outro já conseguiu entender a parte que você não conseguiu e vice-versa. Então, cada um tem um estágio evolutivo diferente. Não tão diferente, mas diferente. Então, aquele que a gente às vezes fica batendo na mesma tecla que você tem que fazer isso, você, né, eu já te falei que você tem que fazer isso, faz dessa forma, você tem que ser... Não tem que ser nada. Talvez ele não está preparado ainda para aquilo que você está achando que está. Né? Então, esse legado dele foi muito bacana, né? Tem até um livro, não sei se vocês já chegaram a ler, que fala, né, que ele foi o maior psicólogo, pedagogo, psicólogo, né, que existiu aqui. Porque ele não parou por causa de ninguém e ele não privilegiou ninguém, né? Todo mundo para ele estava no mesmo patamar de importância. E ele veio e fez, aconteceu. Quem quis seguir, seguiu. Quem não quis, ficou, não teve raiva de quem ficou, não teve pena, não teve nada disso. Ele simplesmente conseguiu deixar o seu legado pra gente, né? Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título, que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Isso aqui é tão importante, né, gente? Porque a gente vê claramente, assim, nesses tipos aqui de profissionais hoje que a gente tem, a pessoa que ama de verdade a sua profissão. Quando a gente está estudando na faculdade, a gente estuda a ética do profissional, né? Porque isso aí vai da essência de cada um. Não faz parte do contexto da faculdade.
vai da essência de cada um. Essa é a ética do profissional. Então, a gente identifica isso logo que você, não só de médico não, gente, esse exemplo aqui, né, tá falando no médico, mas em qualquer profissão, na hora que você chega, né, que você precisa de ajuda, que seja para qualquer tipo de profissão, quando a pessoa faz aquilo por amor, quando ele tem essa ética profissional, que é de saber que você está lidando com outro ser humano, a gente já identifica de cara. Logo a gente já vê a forma como ele te recebe ali, como esse profissional te recebe ali, né? Que seja no consultório, que seja onde for. Então é isso. E aí ele fala assim, ó, que um médico, por exemplo, né, estuda muito tempo, estuda vários anos, mas quando ele está lá, por exemplo, dentro de um hospital, né, ele, se ele não consegue estender a mão a esses enfermos, ele não vai conseguir ser um bom profissional, né? E é muito bacana, porque assim a gente vê que alguns têm mais facilidade para dar notícias não boas, né? O outro já tem mais dificuldade. E quando a equipe é bacana, divide-se, né? Aquela pessoa, aquele médico que tem mais facilidade para lidar com aquilo ali, né? Com as notícias que não são lá muito boas, né? Ele fica com esse cargo. Então é muito interessante, né, gente? Essa parte que você estudou sim, você tem toda a parte teórica, mas vamos agora para a parte prática para ver o que acontece. E aí, o que acontece? Mistura-se aquilo que você já estudou, né? Que a gente tem que ter, claro, tem que ter a bagagem científica, tem que ter a bagagem do estudo, porque senão você não consegue ser um bom profissional também. Mas esse aqui que é dessas mãos mesmo, de levantar a mão para o outro, é muito particular. É muito de cada um, né? A forma como você vai fazer isso. E as profissões, elas existem não é à toa. É justamente para isso mesmo. É para a gente exercer, né, essa função de ajudar o outro. Tudo tem um porquê de ser. Até mesmo a gente ter que trabalhar todos os dias para ter o nosso dinheiro no final do mês tem um porquê. Porque se fosse trabalhar aleatoriamente, não, a gente já está tão evoluído que a gente nem precisa disso mais, né? Todo mundo vai ter vai ter sua quantia aí. Vamos imaginar um país assim, né? Tipo um país que vai ser tudo igual, né? Comunista, por exemplo, vai ser tudo igual para todo mundo. E aí você escolhe os dias de você trabalhar, pensa na bagunça que não ia virar, né? E a gente ia perder muita oportunidade de ajudar. Então, é justamente para isso. Se a gente. O Emmanuel fala muito de disciplina, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Se a gente não tem, sabe? Se a gente. Aliás, na maioria das vezes a gente não tem. Então, esse nosso legado aqui, esse nosso mundinho aqui de provas e expiações, é tudo conforme a nossa evolução. Vocês conseguem perceber isso? Vou dar um exemplo dessa percepção. Como que a gente ainda é atrasado, gente? Não que é para desmerecer e para desanimar a gente, não, sabe? Pelo contrário, é para a gente aprender mesmo e começar a pensar mais nas coisas. Por exemplo, uma das coisas hoje que é muito importante para a gente, que estamos muito ainda agarrados na matéria, é o quê? Dinheiro. Vocês concordam? Dinheiro. Então, tudo que mexe no nosso bolso é ruim para a gente, não é? As multas, por exemplo, de trânsito. Esses dias eu estava parando para pensar.
se o guarda me parar na estrada sem cinto de segurança, ele vai me multar. Tá bom. Então eu vou colocar o cinto de segurança, porque se o guarda estiver no meio da estrada, ele vai parar e ele vai me multar. Eu vou ter que pagar para ele. E não tá barato não, né, gente? As multas, né? Estão muito caras. Eu vou ter que pagar para ele. Então deixa eu colocar o cinto. O que vocês acham desse pensamento? Será que a gente não poderia pensar diferente, não? Será que a gente não poderia pensar diferente, não? Peraí, deixa eu colocar o cinto de segurança para me proteger. Porque se tiver qualquer colisão, se tiver qualquer batidinha, né, leve, se eu estiver sem o cinto, o impacto é muito maior e eu posso me machucar e posso até perder minha vida por estar sem ele. A gente pensa assim? Não. A gente faz por medo do guarda que vai me pegar e que eu vou ter que pagar a multa. E a multa é cara. Pensa como que a gente ainda está atrasado, gente? A gente desrespeita, às vezes, uma coisa que é da nossa rotina aqui, mas é uma coisa que é para proteger a gente. Pensa se isso tem sentido. Pensa se a gente fosse um pouquinho mais evoluído, se precisaria disso. Não é? Não, umas coisas que, às vezes, no nosso ver, se a gente fosse mais evoluído, não precisaria. Não faz sentido. Vocês concordam? Não faz. Não faz sentido. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos de regaço maternal que nos acolhe. Exige braços abertos de regaço maternal que nos acolhe. Quando a gente chega aqui de volta, a gente precisa ali da colaboração. Eu não falo nem que de pai e mãe, né, que seja consanguíneo, mas de alguém ali que vai cuidar da gente, que vai dar comida na hora certa, que vai dar mamar na hora certa, que vai dar o banho. Se a gente for comparar, né, nós humanos com os bichos, por exemplo, nós temos isso muito mais prolongado, né? Tem animal, na maioria dos animais, eles já nascem andando. Quanto tempo que a gente demora para andar, né? Então a gente já chega precisando desses braços abertos para nos acolher. E não é assim também não, viu, gente? Ao Léo, assim, vou cair naquela família de paraquedas, não. Porque nós, às vezes, nós somos muito desorganizados aqui no nosso mundo. Mas a espiritualidade, não. Na espiritualidade não tem desorganização, não. É tudo feito, é tudo combinado, né? Os pais que vão receber esse espírito que está chegando. E é tão combinado que a gente esquece do que foi o passado, justamente para isso, para a gente ter esse carinho com esse espírito que está chegando. Ele já chega todo frágilzinho para já promover essa vontade de cuidar, principalmente da mãe, do pai, de qualquer um. Ele já chega daquele tamanhozinho, né, indefeso, e a gente olha, parece um anjinho, que não tem pecado, que não tem, é só inocência. Então já é tudo planejado. Porque pensa, se a gente já recebe esse espírito que está chegando, já sabendo de tudo que rolou na outra encarnação, ou na outra, sei lá,
né? Que a gente geralmente tem as demandas e a gente vem para ir resolvendo isso, né? Essas demandas, essas coisas que a gente vai largando para trás, essas mesquinharias que a gente vai deixando. Aí pensa, uma mãe e um pai recebendo esse espírito e sabendo de tudo que já passou. Não, isso é muito bacana, né? Então, para o nosso próprio resguardo, já chega desse jeitinho. Indefeso, pequeno, precisando de ajuda para tudo, porque ele não consegue, né? E a gente ali, a gente já começa a derreter ali por esse espírito, né? Aí ele continua aqui: toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nulo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir, ele próprio, até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Ele quis vir. Ele quis vir. E ele sabia de tudo que ele ia passar. Ou de quase tudo, né? Que já se imaginou pelo estado evolutivo de quem estava aqui na época. Que era nós também, né, gente? Éramos nós. Pensemos nele, o Senhor. E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho de sacrifício, de qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Gente, essa leitura é linda, como todas, né? Mas essa leitura é muito bonita. Depois, se vocês puderem dar uma lidinha novamente, né? Na lição 147, tá? Então, gente, eu me despeço de vocês com essa leitura e que a gente possa sair daqui com esse intuito de uma pulguinha atrás da orelha para fazer a gente pensar no que a gente está fazendo com o nosso processo evolutivo aqui, né? Que mãos, o que eu estou fazendo de bom para o outro, né? O que eu estou, quais estão sendo as minhas obras? Estou levantando a mão para quê, né? Para que eu estou utilizando esse potencial que a gente tem, né? Então, muito obrigada a todos, aos internautas também. Até uma próxima oportunidade.